E aí, tudo bom? Eu sou o Gustavo e esse é o Puxa uma Cadeira e Bora Conversar. Tudo bom com vocês? Esse é mais um episódio dessa jornada em áudio. Aqui a gente fala de tudo de uma forma leve, descontraída. Tanto que o assunto da vez serão os fundos imobiliários. Muita gente pediu e estamos aqui atendendo. Então, por isso que a ideia é sempre fazer esse bate-papo com vocês. Podem cobrar assuntos que a gente, como o de hoje, a gente cumpre. Mas, para me ajudar nessa viajada, eu conto com ninguém mais, ninguém menos que ela. Uma das responsáveis em deixar todo o nosso marketing uma maravilha. Ela, Ana Carolina. E aí, Ana, tudo bom? Tudo ótimo, Gu. Tudo bem, galera? Vamos lá que eu tô animada aqui. Inclusive, eu aprendi muita coisa só me preparando para esse episódio, então vai ser mara. Boa. Devidamente apresentados, bora conversar. Hoje o assunto são os fundos imobiliários. Esse investimento que já virou um queridinho do Brasil. Então, antes da gente começar, antes da gente destrinchar aqui o que você precisa entender sobre esse investimento, vamos começar falando sobre o que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, acho que até para lembrar, né, os fundos nada mais são do que um grande pote onde as pessoas colocam dinheiro e o gestor vai administrar. Então, os fundos imobiliários, eles são esses tipos de fundos, só que para o setor imobiliário. Então, uma vez que você investe nele, você vai começar a ser sócios de shopping, laje corporativa, depois a gente vai falar mais desses tipos. Então, fundo imobiliário nada mais é do que investimento no setor imobiliário. Certo, Ana? Certíssimo. Inclusive, a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso, não só no nosso podcast, mas nas nossas outras redes, né? Já falamos um pouquinho no Instagram e temos planos também de falar mais no YouTube, de falar mais em outros lugares, porque é um assunto muito legal e que está cada vez mais em alta, né, Gu? Dá para olhar de vários ângulos. Contas é uma coisa que, né, dá para explorar bastante, mostrar bastante número. Como aqui no podcast vocês só escutam a nossa bela voz, fica um pouco mais complexo. Então a gente vai levar para essas artes mais visuais, que vai ficar muito legal. A gente teve várias ideias aqui enquanto a gente estava pensando no podcast para trazer esse conteúdo para vocês. Boa. Bora falar de mercado? Como que está crescendo esses fundos imobiliários, esses danadinhos? Bora falar sobre eles que sofreram um pouco na pandemia, né? Porque com os shoppings fechados, várias empresas sem funcionar direito, logística tudo atravancado, né? O home office, o danado do home office, que a gente já falou muito sobre ele aqui no podcast. Então, tudo afetou, né, gente? Não tem como. Então, foi um setor que sofreu um pouco, mas tá crescendo cada vez mais, né? A gente viu dados recentes de que já tem 1.400.000 pessoas no Brasil investindo em fundos imobiliários, e semana passada a gente viu uma notícia falando que 34 mil pessoas investiram em fundos imobiliários no último mês, né? Então, novas pessoas entraram nesse mercado, o que é bastante coisa, né? Se a gente parar para pensar em um mês só, mais 34 mil pessoas, putz, tá crescendo bastante. Então, por isso que a gente fez questão também de falar sobre eles, trazer isso para cá, fazer um episódio específico para poder trazer muitos detalhes para vocês. Não, e é importante também colocar lado a lado aí 1,4 milhões, né, de pessoas investindo em FII. Lembrando que na Bolsa a gente está ali chegando nos 4, né? Uhum. Então, é uma porcentagem que ainda tem campo para crescer, as pessoas cada vez mais entendendo e gostando, né? Acho que ajuda bastante, é um mercado legal. Então, além da Bolsa ter muito campo para crescer, né? Porque se a gente for ver, é pouquíssimas pessoas que investem na Bolsa. Esse especificamente também tem como crescer junto com o crescimento da Bolsa. Perfeito. Vamos ver então agora, sem mais delongas, os tipos de fundo imobiliário e como eles lucram. Ana, faça as honras. Bora lá, porque tem isso, né? As pessoas acham que, como seriam os fundos de investimento, é um tipo aí de investimento e aí tem vários, vou escolher o melhor aqui.
Não, na real, os fundos imobiliários têm tipos diferentes, né? Que investem em lugares diferentes, têm esquemas diferentes. Então, um dos principais é o fundo imobiliário de papel, que ele investe em ativos financeiros do setor imobiliário. Então, o lucro, né, como eles ganham dinheiro, é dos juros que eles ganham com esses ativos financeiros. Então, no geral, são os CRIs, né, os certificados recebíveis imobiliários. Exatamente. Então, eles investem em outros investimentos, né, na real. Gosto bastante. E temos os fundos de tijolo, que acho que esses são os mais conhecidos, né? E esses sim, são como o Gu falou, que vão investir em logística, galpões, shoppings, fazenda, hospital, residência, lajes corporativas, que eles investem em imóveis reais. Então eles ganham dinheiro com esses aluguéis, né? Então, você que está querendo aí investir em um determinado setor, provavelmente é um fundo de tijolo que você vai procurar. Exato. E temos mais tipos também, né? Tem. Por exemplo, os híbridos, né? Que tem 2 ou mais tipos que ganham exatamente como cada tipo funciona. Então, por exemplo, pode ter um fundo que ele tem uma parte em papel, uma parte em tijolo, né? A parte do patrimônio, o que ele diversifica. E isso significa que ele é híbrido. E aí, obviamente, o de papel vai ganhar com o lucro dos juros e o de tijolo vai ganhar com os aluguéis que ele vai retornando. Então, o híbrido, ele segmenta o setor dele e lucra de diferentes formas. Que é diferente do fundo de fundo. Que aí sim, o fundo de fundo tem fundo dentro do fundo. Meu Deus. Brincadeira à parte, mas é isso. Exato, ele investe em outros fundos. Então, vamos supor, tem o fundo ABC, que ele é fundo de fundo. O fundo ABC, ele vai investir no fundo 123, o fundo JXYZ, enfim, ele vai investir nos fundos de fato. E aí, obviamente, ele ganha com essa operação, né? Inclusive, é um dos que mais sofre quando rola esse tipo de queda, crise, justamente porque se não tem esses picos de alta, ele não consegue vender na alta e conseguir entregar lucro pra gente. Então eles dão uma sofrida mesmo, por isso que tem que ter uma estratégia boa com fundo de fundo, mas é uma forma também de diversificar e trazer uns resultados legais para a carteira. Boa. Uma das coisas mais legais que vale a pena a gente falar agora dos fundos imobiliários são os dividendos, né? Muitas pessoas acabam conhecendo por falar, esse aqui paga dividendo todo mês, vale a pena, investe aí, investe aqui e tal, não sei o quê. Então, acho que é um universo bacana de dar uma explicadinha, né? Vamos lá. Os dividendos são um percentual do lucro do fundo, né? Que são divididos entre os cotistas. Então, é até legal a gente falar que, por lei, os fundos imobiliários são obrigados a repassar no mínimo 95% dos lucros aos cotistas. Então, no geral, acontece mensalmente, né? Então, mensalmente você vai ganhando esse lucro, e é um dos motivos pelos quais os FIIs são os queridinhos de muita gente, porque é uma forma de você estar ali ganhando um dinheirinho todo mês, né? Sem precisar fazer operações, sem precisar comprar, vender, ficar ali todo dia no home broker pirando nas coisas. Uma coisa que acho que vale também a pena comentar, só para efeito de nomenclatura, o nome correto, assim, são rendimentos, né? O rendimento do fundo imobiliário XYZ. E a gente acaba chamando de dividendo por conta de estar tudo no mesmo balaio de gato ali, né? De ações, etc e tal. Mas provavelmente também, quando você tem conta na corretora, você provavelmente vai ver no ambiente de proventos. Ou seja, tem 3 nomes aí super diferentes para você ter que caçar. Porque, na verdade, os proventos é esse tipo da participação do lucro que a Ana comentou que as empresas pagam. E aí, dentro dos proventos, tem as categorias, que pode ser dividendos ou pode ser rendimentos. Mas, no final, é tudo aquele pinga-pinga que vem pra gente que a gente adora. No final, é dinheiro no bolso, né? Exatamente. E falando em dinheiro no bolso, também é legal a gente comentar aqui o que você tem que avaliar para saber se é uma boa investir em um determinado fundo imobiliário ou não, né? Porque também é como uma ação, você tem uma série de parâmetros, de métricas e que você tem que olhar para ver se é um bom fundo imobiliário ou não, né? A partir do momento que você fala, beleza, Gustavo, entendi, gostei, quero investir nesses caras aí.
Como que eu sei se ele é bom ou não? A gente separou alguns parâmetros, claro que tem um monte, tem vários diferentes, você pode aprofundar mais em um em cada cenário, mas basicamente o que é interessante você olhar, por exemplo, o preço da cota, né? Saber se está caro, se está barato, se cabe no bolso, se não cabe. E aí você vai conseguir fazer até, inclusive, uma relação com um indicador que é o P sobre VP, que vale a pena a gente fazer um vídeo explicando esses indicadores mais a fundo, mas agora para entender de forma geral, basicamente, quanto mais próximo de 1, mais justo está esse preço. Quando ele está abaixo de 1, significa que o mercado está olhando de uma forma desvalorizada, ele está mais baratinho. A tendência de todos os fundos é ir buscar o 1, então pode também indicar que ele vai dar uma crescida. Às vezes pode ser uma oportunidade, ou às vezes só pode ser indicando uma laranja podre na cesta. Ao contrário também é verdadeiro, né? Se ele está muito acima de 1, ele está mais caro, né? O preço dele, o valor da cota dele está mais alta do que, entre aspas, deveria. E aí pode significar que ele vai voltar para um patamar abaixo ou que ele está numa crescente, vai conquistar novos patamares. Então, fica atento nessa relação P sobre VP, que ela dá um indicativo aí legal para você saber se está caro, se está barato, se vale a pena entrar, se é uma oportunidade e tudo mais. Boa. Outro indicador legal é o dividend yield, que é aquela porcentagem aqui que a gente traduziu, né, até foi a ideia da Ana, eu achei sensacional, o custo-benefício. Porque você tem o preço da cota e você ganha um valor de dividendo. A relação dos dois é essa porcentagem. Então, se você compara um fundo A com um fundo B, quanto maior essa porcentagem, mais dividendos você vai receber. Aqui que eu quero fazer um vídeo específico legal mostrando isso numericamente. Mas basicamente para você entender isso, quanto maior essa porcentagem, mais dividendo você vai receber proporcionalmente, né, quanto custo-benefício. Então, se você tem 5 mil reais e o cara te paga 1%, você vai ganhar um tanto. Você tem 5 mil reais, então independente da cota, e ele te paga 0,5%, você vai receber menos dividendos. Então, por isso que é legal você comparar para você ter esse número na cabeça, que é legal. Exatamente, né? É uma forma de você até saber, né, o que tá valendo a pena ou não, porque você vai avaliar só o preço da cota, mas se o seu foco é justamente ganhar dividendos, então é outra coisa que você tem que avaliar, né? Com certeza. Uma coisa legal também de ver, e aí lógico, não é o principal parâmetro, mas pode ser um indicativo legal, é o patrimônio que esse fundo tem. Então, se tem um patrimônio alto, pode ser uma pista, pode ser uma dica de que é um bom ativo e que tem muita gente investindo nele, né? Se é um fundo imobiliário que tem um patrimônio mais baixo ou que é novo no mercado, então a gente ainda não tem dados do histórico dele, a gente ainda não sabe como que esse gestor trabalha, qual que é o comportamento desse fundo, pode ser que o mercado ainda esteja meio com o pé atrás, ou seja um indicativo de que ele não é tão bom assim. Então também vale dar uma olhada e, claro, principalmente no setor que você está investindo, né? Os fundos imobiliários, eles têm essa vantagem que você pode investir em lugares diferentes, e aqui é a mesma lógica que a gente sempre falamos bastante nesse podcast, inclusive, sobre ações, que é o diversificar. Você nunca vai colocar tudo no mesmo setor, né? Você tem sim que buscar setores diferentes, porque, se os shoppings estão fechados, a logística não, continua funcionando normalmente durante a pandemia. Então, talvez é uma coisa que pode segurar a sua carteira se um setor específico sofrer bastante com alguma coisa externa, né? E também sempre legal olhar o mercado, o que está acontecendo. Que nem eu acabei de mencionar, a pandemia foi uma coisa que afetou tudo, né? Então, dentro desse cenário, você tem que olhar e falar, beleza, pandemia afetou os fundos imobiliários, e aí? Posso investir mais? Posso investir menos? Posso vender? O que eu faço nesse cenário? Vamos falar sobre isso mais pra frente também, mas é importante de se avaliar. É porque o setor imobiliário, né, ele é muito amplo. Então, você falou de shopping e você vai para hospital. Tem fundo de hospital, você pode ir para laje corporativa e laje residencial, né, que tem comportamentos completamente diferentes. Então, por isso que é legal você conhecer esses segmentos, né, setores de cada fundo, justamente por isso que a Ana comentou. Vai diversificar a carteira, um fundo vai segurar melhor a onda do que outro em cada momento, tem que ter as suas atenções, porque é muito amplo. Por isso que também é importante saber o quanto diversificar, né, como fazer essas escolhas, né?
Exatamente. E aí, o que a gente fala, de novo, é a mesma coisa que a gente falou para as ações, né? No fundo, é tudo renda variável, então as estratégias ou aquilo que a gente tem que pensar é bem parecido. Que tenha cuidado para não pulverizar também sua carteira, né? Não adianta você querer ter 50 fundos imobiliários, um de cada setor, porque aí, putz, você, assim, até uma coisa que a gente falou no outro podcast também, se acontecer qualquer coisa com esse setor, seja para mal ou para bem também, se for um setor que está em crescimento, que tiver ganhos expressivos, e você só tem uma cota desse setor, não vai acontecer nada com essa carteira, não vai ter impacto nenhum. Então, também não é a ideia, né? Fora como que você toma conta de 50 ativos diferentes. Então, é legal ir aprofundando um pouquinho pelo setor. Então, tô entendendo, dominando aqui o de papel, tô dominando aqui o de não sei quem, aí você vai melhorando, porque senão realmente você ter trocentos tipos diferentes, ferrou. Tem isso também, né? Porque quando você escolhe investir em um determinado setor, você tem que ficar de olho nesse setor, você tem que saber o que está acontecendo nesse mercado. Então, você consegue ficar de olho em 50 mercados diferentes? Se você consegue, meu amigo, te admiro. Então, é legal pensar assim, ter, sei lá, uns 2, 3 ativos de cada setor, ter uma proporção, pensar, então vou ter X% nesse tipo de setor, X% naquele outro setor, nos tipos também. Você não precisa pegar todos os tipos de fundos diferentes, quero não sei quantos de tijolo, não sei quantos de papel, não sei quantos híbridos, não sei quantos fundos de fundo. Vai com calma, vai conhecendo o mercado, é que nem o Bu falou, vai se aprofundando aos pouquinhos para você ir investindo com estratégia e sabendo o que está fazendo, né? Até dentro de estratégia, por exemplo, eu gosto bastante dos de papéis, justamente porque eles acabam pagando bastante, assim, dividendos. Então é isso, qual é a tua estratégia, né, dentro do que você está entendendo, conhecendo, às vezes você pesa um pouco mais a mão em um, pesa um pouco a mão mais em outro, justamente não dá para ter 100% de um só, porque senão ferrou, mas eu gosto bastante, então às vezes eu olho assim, dos fundos imobiliários, vamos supor, 40% vai ficar dentro desse setor que eu gosto mais, então, ou desse aqui que eu domino mais, enfim, dá para você, cada estratégia, e aí ter um consultor da Du, que é um profissional maravilhoso, vai te ajudar a pensar nisso tudo também. Momento jabá feito com sucesso. Porque assim, o que a gente não pode negar é que, obviamente, quanto mais cotas você tiver, né, quanto mais você tem desse cara investido, melhor, porque mais cota significa mais dividendos. Então, se você tem uma cota só de um ativo, você vai ganhar, né, sei lá, vou pegar aqui uma média, 80 centavos. Agora, se você tem, 1.000 cotas, né, 10 mil cotas, isso daí vai te proporcionar muito mais dividendos. Então, essa é a visão que precisa ter. Mas também precisa respeitar uma estratégia maior, que é a proporção da sua carteira. Isso a gente já falou várias vezes e vamos bater aqui na tecla de novo. Dentro do teu perfil, conservador, moderado, arrojado. Então, qual é a tua proporção da carteira? 70% renda fixa, 30% da renda variável? Aí dentro desses 30% da renda variável, qual que é o meu foco? É trade? É dividendo? É longo prazo? Então, de repente, metade fundo imobiliário, metade ações, ou às vezes no começo para poder fazer o bolo crescer, né, e ganhar esses dividendos 60-40, né, pensando em fundo imobiliário e ações. Aí, obviamente, conforme você vai aumentando o teu patrimônio, aí você coloca moedas, cripto, investimento lá fora. Então, você vai aumentando a complexidade, mas você olha para a tua proporção e fala, eu quero ter mais desse cara porque ele me paga dividendos e com os dividendos eu vou reinvestir, por exemplo. Então, a estratégia tem que ser o norte, porque aí quando pinga uma grana na conta, você já fala 70-30, 50-50, vou colocar aqui, colocar ali, show. Então, é isso que precisa entender, não é esse ativo aqui, esse ativo ali. Tem uma estratégia legal, coerente, até para quando ter os problemas, você entender o que precisa fazer, né? De onde você vai tirar, né? Como que você vai reequilibrar, às vezes você se empolgou, comprou muito de um ativo lá, você comprou muito do 1, 2, 3, né, por exemplo. Aí você vai pro outro.
Pô, minha carteira ficou dentro da renda variável, eu tô com 90% em fundo imobiliário. Não, deixa eu comprar mais ações para voltar a equilibrar ela. Uhum. A Ana falou de shopping. Eu me empolguei na época do shopping, comprei muito e agora tá caindo. Pô, compra de outro setor. Então, tudo isso que é legal pensar, refletir, entender, porque aí você não compra aleatório, você compra sabendo o que você tá fazendo, né? Exatamente. Então, quando você pensa, né, nessas estratégias, você também tem que lembrar para que você está investindo em fundo imobiliário. E aí tem um monte de motivos para você investir em fundo imobiliário ou não investir em fundo imobiliário, inclusive. É isso, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que não sei como surgiu, aliás, sei, mas não vamos falar, né? Mas há um tempinho atrás tava uma galera no buzz de querer saber de botar reserva de emergência no fundo imobiliário. Porque, é um negócio que você ganha todo mês, nananã. Gente, por favor. Você que acompanha a gente nesse podcast já há algum tempo, você sabe que não dá para fazer isso. Porque fundo imobiliário é renda variável, não tem garantia de nada, não é seguro o suficiente para você colocar uma reserva de emergência. E aí, é segurança por quê? Porque vai quebrar, porque é um investimento horrível? Não, mas é porque oscila, simples assim. Quando você vai investir para uma reserva, você precisa saber exatamente quanto dinheiro você tem. Porque se acontece qualquer coisa com você, você fala, pô, tem ali 10 mil reais guardadinho, então eu tenho que ter esses 10 mil reais para sempre. Não posso me dar o luxo de chegar num momento de uma emergência e eu não ter os 10, eu ter 6, porque o mercado oscilou. Então, nunca coloquem reserva de emergência nos fundos imobiliários. E deixa eu fazer um corte brusco aqui em você. Alô, Tramontina, patrocina a gente. Isso aqui. Tava conversando ontem com um cliente que até eu remarquei a reunião com ele porque ele quebrou o celular, tava sem os aplicativos do banco para poder ver como que tava as contas, etc. E aí ele falou, pô, agora que eu vi a importância de ter o dinheirinho ali na conta para poder pegar da emergência e já resolver o BO. Não precisei sacar da corretora, não precisei mexer em renda variável, não precisei mexer em nada. Peguei do banco ali onde tem conta, no investimento acessível, tranquilão, resolveu o problema do celular. Então, esse é o detalhe, né? A importância da reserva de emergência estar num lugar certo. Por mais que, mas a cota vai oscilar, mas paga dividendo, e o dividendo ao longo de 12 meses é melhor que a Selic. Não importa. A reserva de emergência ela não pede rentabilidade, ela pede outras coisas. Então, respeita a estratégia. Muito bem. Puxada de orelha dada. Agora a gente pode falar que acho que o principal foco dos fundos imobiliários é a longo prazo, né? Não tem como. Porque quando você constrói uma carteira de fundos imobiliários, pensa que depois de anos investindo, de anos comprando cotas, acumulando, o quanto em dividendos você não vai receber lá na frente. Então, aqui, o foco não é você fazer trade como seria nas ações, né? Que na real o Gu estava me dizendo até que tem outro nome. Qual que é o nome? Se você vai fazer uma flipagem, né? Flipagem. Flipagem, meu filho, joga no Google porque eu não vou explicar, não. Ui. Então fica a lição de casa. Então, aqui o foco não é fazer flipagem, não é fazer o que seria o trade, né? Não é vender e comprar mais com lucro, não é nada disso. A ideia aqui é você ir construindo uma carteira e você ganhar com os dividendos. E você claro... mas aí, enfim, cada um com a sua estratégia, mas né, o principal foco é o longo prazo. Exato. E é lógico que nem a gente já falou, uma forma de diversificar, né? Então você tá lá investindo em ações, você tem empresas de diferentes setores, mas são empresas. E aqui você está investindo em imóveis, então, também de diferentes setores, mas é uma forma diferente de você diversificar o seu dinheiro. E claro, também até foi uma coisa que o Gu falou e que é importante a gente ressaltar aqui, tem toda a questão do reinvestimento, né? Então, você recebe os dividendos, não necessariamente, tipo, sei lá, ganhei 100 reais em dividendos hoje. Não, vou pegar, vou gastar, vou comprar uma coisa, vou sair para comer. Não, gente,
reinvista. Compre mais cotas, compre mais fundos imobiliários, engorde o seu patrimônio, porque ele vai crescer muito mais rápido e aí você vai chegar em um momento em que você consegue até viver de renda passiva com fundos imobiliários bem mais rápido, né, Gu? E você deu um exemplo com o número que eu acho legal falar sobre, que é o seguinte: quando a gente começa a investir e é mais pobrinho e está investindo pouco, vai cair uns centavinhos. Você vai ver lá, pouca coisa, você fala, pô, você nem dá valor, isso aqui, né, esse dinheiro de pinga aqui que nem dá pra pagar uma pinga. E aí você não valoriza tanto. Mas conforme você vai reinvestindo, ou com dinheiro teu, obviamente, próprio, né, da tua economia, do mês a mês ali, e conseguir investir, comprando mais cotas, você vai passar de centavinhos para reaisinhos, e aí começa a aumentar. Aí começa com os primeiros 10, primeiros 50, e aí eu quero chegar nos 100. Quando a gente chega no 100, uma relação que eu acho muito interessante fazer é que, por exemplo, você vai fazer um investimento de longo prazo, vai fazer uma previdência privada, ou vai investir mês a mês. R$100 é um dinheiro legal, né? Se você colocar no investimento que vai crescer, etc e tal, vai trazer só esses R$100. Se você tiver só R$100 para investir, é um dinheiro legal para você já começar a construir todo esse patrimônio. Ou seja, quando você bate essa marca de um valor, entre aspas, simbólico, de R$100, é como se você tivesse uma pessoa te ajudando, né, a investir, a fazer essa previdência para o futuro. Então, você começa a aumentar ainda mais esse poder, porque se no mês você teve uma festa, no mês você teve um presente, no mês você teve um imprevisto e não conseguiu investir naquele mês, os seus dividendos vão manter o teu investimento, que seja de R$100, que seja de R$50, naquele mês. E aí você vai conseguir fazer essa bola crescer cada vez mais, até chegar em 500, 1.000 e até viver de renda passiva, né? Legal. É um bom ponto, assim, né? Não só na questão de reinvestir para os próprios fundos imobiliários, mas para manter os seus outros investimentos também, né? Sim, sim. Você não é obrigada a reinvestir no mesmo fundo que te deu. Então, pingou um negocinho ali, uns centavinhos do fundo ABC, você vai ter que reinvestir nele. Não, aqui você é livre, meu amor. Então você investe onde você quiser. Aí você pode reinvestir no fundo, você pode reinvestir em ações, você pode reinvestir numa cachaça no final do mês. Que isso? Você pode fazer o que você quiser. Acho que alguém tá precisando de uns drinks aí. Dá aquela fraquejada, né? Fala, opa, esse daqui, a rodada da vez é do dividendo. E já que a gente falou de renda passiva, é legal fazer essa conta, né? Até pra galera ter uma ideia de quanto precisa ter investido em fundos imobiliários para conseguir ter uma renda passiva. Boa, vamos sim. Então, assim, é possível, né, viver de renda passiva, é possível criar um complemento, muitas vezes, né? Também você não precisa ter só esse foco. Eu vou construir aqui, vou viver 100% do meu investimento. Às vezes, só você ter R$1.000 a mais ali por mês, né, sem precisar trabalhar ou complementar o INSS, complementar outro investimento que você fez para viver de renda passiva, já é sensacional. Então, a conta que você precisa fazer para você entender é entender quantas cotas você vai conseguir ter, né, ao longo dessa construção, quanto de dividendo ele paga para você por mês, e aí você fazer essa correlação. Então, a gente pegou um exemplo aqui. Não se prenda a visualizar isso daí. A Du vai se comprometer em gravar um vídeo bem bonitinho, com imagem, para você acompanhar a conta. Mas entenda assim, só para você não ficar perdidão. Imagina que eu vou pegar um exemplo, não é uma recomendação, é só um exemplo. O fundo imobiliário REC R11. Quando a gente está gravando aqui agora, ele está custando R$ 102,47 porque deu uma despencada. O patamar normal dele é uns 105, 106, mas tudo bem. E ele pagou no último mês R$1,10 por cota de dividendos. Ele é de papel, então ele já é acima da média, ele está pagando legal. Mas eu vou pegar ele de exemplo porque ele é um fundo bacana, por mais que não seja recomendação, ver sua estratégia aí com o consultor da Du, se você não tem um consultor da Du, Jequiti. Tô jogando aqui as ideias, a galera vai amadurecendo isso daí. Que isso? A cada 5 segundos aparece um consultor da Du na tela. Boa, então beleza, eu sei quanto tá a cota, tô sabendo agora quanto ele tá pagando R$1,10. Se eu tivesse R$350 mil só no REC, de novo,
não é aconselhável, você tem que diversificar, tem que saber, você não vai ter 100% do teu patrimônio só no REC, enfim, né? Tudo aí que você já sabe que agora você tá craque, porque a Adult ensina tudo isso. Então, beleza, eu tenho 350 mil ali, nesse meu exemplo aqui, investido em fundo imobiliário. E aí, se ele custa 102, eu divido 350 mil por 102, eu vou conseguir ter 3.416 cotas. 3.416 cotas, me pagando R$1,10, um vezes o outro, eu vou receber por mês R$3.750 de dividendos todos os meses, caindo livre de imposto. Até agora o titio Guedes não taxou, então tá ganhando livre. Ou seja, R$350 mil eu vou ter de dividendos 3.750 nesse exemplo do REC. Se a gente pegar uma média do mercado imobiliário de forma geral, talvez 80 centavos seria uma coisa palpável, 70 sendo mais pessimista, pegando numa época piorzinha. Mas esse exemplo aqui eu quis mostrar que é possível você ter R$3.750 por mês, tendo 350 mil investindo no REC. Uma graninha boa, hein? Porra, nego, quantos aposentados ganha isso? Você vê, né? Às vezes a gente fala muito em ter um patrimônio expressivo, até a gente brinca bastante com o primeiro milhão, exato, mas, putz, não é um valor assim tão fora da realidade, né? 350 mil, lógico, você tem que pensar também que não é tudo que você vai ter guardado na vida, né? Os 350 mil é o que eu tenho guardado e tá tudo em fundo imobiliário para eu receber isso de renda passiva. Lógico que uma parte do meu patrimônio vai estar em renda fixa também, como a gente já comentou, né? Tem a distribuição. Então, se eu tenho 350 mil em fundos imobiliários, eu tenho muito mais guardado. Mas, de qualquer forma, você pensa 350 mil não é uma grana tão fora da realidade assim, não é algo tão que não é palpável. E já é uma renda super bacana. Então, putz, quando a gente começa a fazer aquelas comparações, né, até em relação a ter o imóvel em si, será que vale mais a pena do que o fundo imobiliário? Porque também é uma discussão que muita gente tem e que a gente tem que falar sobre, né, Gu? Só antes de ir para o fundo imobiliário, que é uma comparação legal que muita gente tem dúvida, a gente pegou aqui o exemplo 350 mil reais porque foi totalmente aleatório, né? Ouviu a vozinha ali no ouvido e escreveu, mas você poderia fazer essa conta, eu quero ter R$1.000 por mês. R$1.000 por mês eu já pago minhas contas, fico de boa e com o que eu recebo extra eu só torro pro lazer. Eu queria 2.000, ou não, eu queria 5.000. Então, obviamente, cada cenário é um cenário, mas não necessariamente você precisa chegar nesse patamar de 350 mil. Você pode também ter ali a tua quantidade de boinha, né, e desenvolvendo. Então, e isso que você falou do 1 milhão, acho que também é legal. Não precisa ser esses números fechados que as pessoas mais comentam. Com a tua realidade. E aí, isso que você vai falar agora da comparação, é uma quebra de crença, colocar a informação na mesa, que eu acho que é sensacional. Porque a gente ouve, a gente inclusive também já falou sobre isso em podcast, muitos assuntos a gente revisita aqui, né? Vocês estão vendo. Reforçar o aprendizado. É lógico, tudo estrategicamente pensado. E a gente vê muito, principalmente o pessoal mais velho, né? Todo mundo já ouviu isso de um pai, de uma mãe, de um avô, uma avó, uma tia, aquele tio que acha que sabe de grana. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Que quando você começar a juntar uma grana, compra uns imóveis, compra umas casas, aí você põe para alugar e aí você vai ficar tranquilo o resto da vida. Você vive dos aluguéis, né, na sua aposentadoria. Todo mundo tinha essa crença no passado. Só que o ponto hoje em dia você não precisa ter um imóvel. Você consegue investir no imóvel sem ser dono dele. É a genialidade da modernidade. Então, a gente até fez uma continha, né? Então, a gente tem que fazer uma conta, né? Repetindo, se você investir nesse fundo, o REC, que, de novo, não é uma recomendação, mas, de acordo com a nossa conta, 350 mil investido nele, você recebe R$3.750 mensais de dividendos, pagando R$1,10 por cota. Se você tiver um imóvel de R$350 mil, aí cada pessoa fala uma coisa, mas a prática de mercado é que o valor do aluguel seja entre 0,3% e 1% desse valor, então desses 350 mil. Então, vamos supor que você conseguiria alugar
com um aluguel ali a 0,5% do valor do imóvel por R$ 1.750. Ou seja, já é bem menos do que esses 3.750 que você conseguiria investindo nesse REC. Aí, vamos dizer... metade, né? Menos da metade. Vamos dizer, não, mas esse REC ele é muito fora da curva, que nem a gente comentou, ele paga muito bem. Então, se a média ali de dividendos é uns 80 centavos por cota, investindo esses 350 mil, você receberia 2.700 e pouco, né, Gu, que a gente fez as contas. 2.732. 2.732, ou seja, de novo, já é acima desses 1.750 que você receberia de aluguel com o imóvel. Aí vamos fazer um novo cenário. Você fala, não, mas o meu imóvel eu vou conseguir alugar por 1% do valor. Então eu vou conseguir os 3.500 no aluguel, porque eu vou conseguir 1%. Eu sou bom pra caramba. Então, beleza, tá ali quase pau a pau com os dividendos, tá até ganhando um pouquinho mais. Mas pensa que você vai ter dor de cabeça com o inquilino, né? Tem uma série de coisas que você tem que levar em consideração. Então, você tem que pagar o IPTU do imóvel, você tem que fazer manutenção, pode ser que você fique um tempo sem conseguir alugar, porque o mercado oscila, né? Às vezes o mercado imobiliário está em baixa, e aí você vai ficar sem receber isso mensalmente. Pode ser que você precise de dinheiro rápido. Com os fundos imobiliários, você consegue vender, ou dar louca, vender tudo, ou vender algumas cotas e ter algum dinheiro na mão. Mas e se você tiver imóvel? Você vai vender o imóvel para receber o dinheiro? Em quanto tempo você leva para vender um imóvel? Você vai conseguir vender pelo valor que você está colocando? Ou se tiver num momento de crise, de novo, você vai ter que baixar o valor do imóvel para conseguir vender? Então, são várias coisas que você tem que considerar. E aí, quando você olha assim, lado a lado, talvez não esteja tão pau a pau assim. Acho que só tudo que você falou é perfeito, então assim, tá muito claro, né, os valores e tudo mais. Só colocaria uma notinha ali, as entrelinhas bem miudinhas assim, para fazer uma ressalva, que é o seguinte: essa é uma avaliação para você ganhar do aluguel, né? Quando a gente fala do comprar para morar, aí tem toda uma outra questão emocional que a gente já falou em outros lugares, já fez bastante vídeo e comentou tal. Então assim, a mentalidade muda. Então uma coisa é morar, outra coisa é viver do aluguel ali, né? Olhar para o imóvel como um investimento. Então, depois desses números que a Ana falou, Mefi, se você não vender esse imóvel ontem, não, mentira. Tem que avaliar a tua estratégia aí, cara. Manda esse podcast pros tios, pros avós, pros pais. No Natal, para que gerar aquela intriga, aquela briga. Faz melhor. Né? Manda no grupo da família. Uma das coisas que as pessoas podem falar, eu tenho um imóvel, mas aqui o meu valor não oscila. E no fundo imobiliário, quando oscila, o que eu faço? Antes de mais nada, o teu preço do imóvel também oscila. É que como você não fica olhando todo dia, você não tem um portal, né, uma corretora para ficar olhando, você não vai ter esse retorno. Nos fundos imobiliários você tem. Então, já que você vê que ele oscila, é importante você saber o que você precisa fazer quando eles oscilam. É isso, né? Na verdade, entender o que causa essas oscilações, até para te ajudar a ficar mais tranquilo com isso, porque existe uma justificativa sempre, né? Não oscila do nada. Não é o fundo falar assim, acho que hoje é um bom dia para despencar, hein? Vamos lá, ui! Não, graças a Deus não. Então, é exatamente como o mercado de ações, né? Ele é muito influenciado pela oferta e demanda. Se tem muita gente querendo comprar um ativo, ele vai ficar mais caro. Se tem muita gente querendo vender, ele vai ficar mais barato. E aí, isso influencia, obviamente, todos os preços, então a gente vê por esses movimentos. Então, às vezes, alguma notícia pode fazer isso afetar os preços, as pessoas podem querer correr para comprar, porque acreditam que o mercado vai ser mais impulsionado nos próximos meses, ou uma empresa também teve uma notícia ruim, às vezes saiu num escândalo, a gente já falou bastante também de política, como influencia. Temos, inclusive, um episódio falando sobre como o mercado influencia a nossa vida, e a gente explicou bastante, né, esses movimentos da economia e como uma coisa interfere na outra. Então, oferta e demanda é batata, né? Uma das primeiras leis aí da economia que interfere, inclusive, nos fundos imobiliários. E a taxa Selic também influencia bastante, e também falamos dela naquele episódio, porque é muito simples, né? Selic mais alta,
significa que os juros estão mais caros, ou seja, os empréstimos estão mais caros, os financiamentos imobiliários estão mais caros, tudo fica mais caro. Aí, com isso, o mercado acaba sofrendo, porque significa que tudo vai encarecer, né? Então, aí os preços acabam dando uma caída também, isso faz oscilar bastante. O que não significa que o fundo ficou ruim, né? Muito pelo contrário. É um movimento do mercado que rolou ali, e aí faz sentido você avaliar aquele fundo, como ele está indo especificamente, para você saber se você precisa comprar mais, se você tem que esperar, né? Então, assim, o que fazer nesses dois cenários, basicamente, é não fazer nada, né? Porque é um movimento natural do mercado, e por isso que a importância de você sempre conseguir investir com frequência, porque aí você vai pagar a média de todo mundo, né? Exatamente. Tem um movimento no mercado que acaba rolando também, tanto para ações quanto para fundo imobiliário, que faz um alvoroço ali, dá uma mexidinha nos preços, e que às vezes você vai ver ele mais baratinho ou mais caro por conta desse movimento, que são as subscrições. Já ouviu falar sobre subscrição? Você que está aqui comigo? Então, subscrição, eu explico de uma forma super prática, né, para você entender. Ela funciona como se fosse uma pré-venda daquele ativo. Então, aquele REC que a gente falou, vou pegar ele como exemplo já que está na sua cabeça. O REC fala, vou colocar mais dinheiro aqui no mercado, né, dar uma valorizada, né, crescer e tal. E aí ele fala, galera, você que tem aqui nessa corretora, e ele fala para todo mundo, né, você que já tem a minha cota aqui, eu vou entrar no mercado, mas já que você é sangue bom, já está comigo há um tempo, eu vou entrar aqui com você num valor mais baixo. Beleza. Então a subscrição, aquela empresa, aquele ativo vai injetar mais dinheiro no mercado, e aí você tem direito a comprar algumas cotas. Não é livre, não é cada um compra o quanto quer, então a empresa já, de acordo com a quantidade de cotas que você tem, já fala, você tem direito a tantas, beleza? Quer, não quer, não beleza. Mas sempre é interessante entrar, porque se você já tem aquela cota e ela está entrando mais barato, você vai derrubar o teu preço médio, né? Você vai ter uma melhoria ali da tua compra. Antes você tinha comprado mais caro, agora você vai comprar mais barato. Seja comprar com dinheiro novo, então meu mês a mês ali, até a Ana comentou, né, quando a gente estava montando essa parte aqui da reserva de oportunidade, que para quem tem também é uma boa pegar ali desse dinheiro e investir, que não é reserva de emergência. Ou até mesmo assim, Gustavo, pintou uma subscrição aqui com preço mais barato, ou seja, eu vou trocar o que eu comprei mais caro por mais barato, mas eu não tenho dinheiro. O que eu faço? Você pode vender as suas cotas antigas e recomprar. Por isso que tem muita gente que faz isso, né? Essa venda da cota antiga para recomprar. Se tem muita venda de gente daquela cota, que a Ana falou, o preço cai. Se tem muita gente vendendo, o preço despenca também. Então, isso também é um dos motivos que faz oscilar um pouquinho o preço do ativo. Boa. E aí é importante a gente falar para as pessoas, né? Como que elas descobrem que tá rolando subscrição? Porque eu sei que tem umas pessoas que vão ficar desesperadas. Meu Deus, eu tenho que entrar todo dia na corretora, tem que ficar de olho, porque eu vou perder a subscrição. E aí, como é que faz? Tem que ficar com o ouvidinho na rádio peão dos investimentos. Exatamente. Não dorme pensando, sabe aquele meme que tem os olhinhos? A pessoa tá dormindo, aí o cérebro fala, aconteceu tal coisa. Você entrou na subscrição? Exatamente. Não, meu filho, fica despreocupado, porque a empresa, ela quer que, obviamente ela vai injetar mais dinheiro no mercado, ela quer que você compre, né? Imagina a frustração de colocar dinheiro e ninguém comprar, ferrou, né? Então ela vai te avisar, ela vai mandar um e-mail através da tua corretora, falando, ô fulaninho, bem investidor, eu tenho aqui umas cotas disponíveis para você não tá afim? Então é super importante você ficar atento sim nos seus e-mails, né, para você ver se tem algum e-mail. Tem muito e-mail que, puta que pariu, não serve para nada, mas tem muito e-mail importante ali, então é bom você sempre dar uma passada de zóio. Ou, momento jabá, a gente tá com um Telegram agora, a gente tá com um canal público de informações no Telegram, onde a gente joga as informações do mercado, videozinho de outros canais que a gente vê que é legal, memes às vezes, para dar uma descontraída, mais informações, por que a bolsa está caindo, porque a bolsa está subindo, quais estão puxando, quais não estão, falando um resumão do mercado, e vez ou outra também a gente já avisa, tá rolando subscrição nesse fundo aqui que é legal, então também é uma forma de você ficar sabendo. E aí, Gustavo, como eu faço para entrar nesse Telegram? Manda uma mensagem pra gente no Instagram falando, ouvi o podcast, quer entrar nesse Telegram que a gente manda o link.
Beleza? Combinadinho? Quero ver você lá comigo. Combinadíssimo. Estamos aguardando vocês. E uma coisa que é legal falar também é que, mesmo que os fundos imobiliários oscilem, que é um movimento natural do mercado, isso não significa que eles vão parar de pagar dividendos ou que eles vão diminuir o valor de dividendos que eles pagam, né? Então também você pode ficar tranquilo. Você tem lá os seus dividendos, vai continuar recebendo normalmente. Claro, pode ser afetado, mas não significa que vai, né? Boa, esse daí é um bom ponto, por quê? A primeira coisa que você falou, compra e venda. Então, se tem muita gente vendendo, seja por algum motivo, ou se tem muita gente comprando, seja por algum outro motivo, o preço da cota vai oscilar. Mas se eu sou o gestor do fundo ali, eu tenho, sei lá, um monte de galpão de logística. A Americanas tem ali o galpão de estoque dela das lojas para poder distribuir. Ela não quebrou o contrato comigo, eu ainda tenho ela. Ela vai continuar pagando para mim o aluguel. Então, obviamente, se eu recebo o aluguel, eu continuo pagando meus dividendos. Então, as pessoas estão ali negociando e tá jogando para cima, tá jogando para baixo, mas eu continuo recebendo o mesmo valor de aluguel. Então, eu consigo pagar a mesma quantidade de dividendos. É diferente, por exemplo, do que aconteceu com os shoppings, né? Os shoppings fecharam, teve loja saindo fora, o lucro deles diminuíram. Aí, beleza, o lucro diminuiu, eles vão também diminuir os dividendos, porque senão vai acabar quebrando as pernas. Então, não é uma correlação extremamente direta. Oscilou a cota, oscilou os dividendos, né? Tem que tomar cuidado também, não é bem assim. E já que estamos falando de oscilações, é legal a gente falar para acalmar o povo, né? O que você faz quando fica negativo, quando tem uma crise vindo, e aí, não faz nada? Assim, é o que a gente já falou sobre tudo, né? Todos os investimentos, na real. Você tem que sempre olhar qual é a minha estratégia. O que fez eu querer investir nesse tipo de ativo? Então, os shoppings, por exemplo, vamos usar, né, ele como um exemplo aqui, porque tá fresquinho. Então, putz, eu acredito nesse setor. Eu acho que shopping vai parar de existir, que vai tudo fechar, que em algum momento ninguém vai frequentar shoppings, ninguém vai comprar coisas em shoppings, que esse mercado vai morrer? Não acredito. Então, por mais que esteja passando por um momento ruim agora, eu acredito na recuperação. Então, não preciso sair que nem uma louca vendendo tudo, meu Deus, Mão de alface? Que o Gustavo carinhosamente chama de mão de alface. E eu acho engraçado. O mercado chama mão de alface. As pessoas, se tivesse um alface na mão, você não ia conseguir segurar nada. Goleiro também é assim, goleiro mão de alface, não segura as bolas. No sentido futebolístico. Desculpa, quinta série foi mais forte aqui. Enfim. Então, você tem que pensar o porquê que eu estou investindo ali. Claro, você tem que olhar também o que está acontecendo e aí, putz, ficou mais barato, eu ainda acredito, bora comprar mais, ué. Eu acho que vai recuperar, vamos aproveitar uma oportunidade. Ou comprar outras coisas, comprar ativos de outros setores, porque aí eu reduzo a quantidade desse ativo específico que não está bem na minha carteira. Não necessariamente eu preciso vender, mas eu diminuí o impacto que esse ativo está tendo na minha carteira. E aí, lógico, eu vou reavaliando de tempos em tempos. Então, putz, passou um ano, ainda está muito mal? Eu posso olhar e falar, peraí, e aí, o que está acontecendo? É o momento mesmo? Ou tá numa quebra total do setor? O que vai acontecer? Quais são as projeções para o futuro? Mas, na primeira osciladinha que der, já sair vendendo? Não façam isso, porque não necessariamente precisa ser uma opção, né? Boa. Inclusive, você falou aí, depois de um ano avalie e tal, tem um vídeo do Dato e do André Bona no YouTube, como avaliar minha carteira. Eles focam muito mais em ações, mas a relação serve para também fundo imobiliário, porque você tem que reavaliar, às vezes não necessariamente ficar com aquela ação, com aquele fundo, enfim. É um vídeo super legal de você dar uma olhada, do Dato, D-A-T-O, e o André Bona, como avaliar minha carteira. Fica a dica aí. Boa! E aí, agora vamos contar pro povo como investir? Bom, para investir é super simples, né? Primeira coisa, tem que ter dinheiro, né? Isso daí parece óbvio, mas não é. tem que ter um turuzinho. Quanto? Cara, tem fundo imobiliário que custa R$10, tem fundo imobiliário que custa 100, tem fundo imobiliário que custa 200. Então, a maioria vai ficar na casa dos 100 e pouquinho. Você pode comprar uma cota, se você quiser, para dar aquela molhadinha, o dedão na piscina, para ver se a água tá fria. Compra uma cota, eu tô com medo. Então, você vai, compra umas cotinhas, não tem problema.
E aí, obviamente, para você acessar a bolsa, é pelo home broker. Então, você já tem que ter a conta na corretora, acessa o home broker, dentro do home broker, comprar cota, vai lá ver o preço e envia a ordem para frente. Tá? Uma coisa legal dos fundos imobiliários que a maioria, ou se não todas as corretoras, não cobram taxa de corretagem para fundo imobiliário. Então isso também é uma porta de entrada bem legal. Então você pode investir na corretora A, B, C, D ou Z que não tem taxa de corretagem. Dos bancões eu te confesso que eu não me lembro se está cobrando ou não. Eu acho que não também, mas né, vale acho que a concorrência eu acho que foi muito positiva nesse sentido, porque forçou todo mundo a correr para ser atrativa, né? Graças a Deus, essa quantidade aí de corretoras. O mercado financeiro tem se movimentado bastante, né? Por exemplo, no Conta com a Easy, que a gente tem movimento, então sim. Quanto mais opções, quanto melhor for ficando cada um, eles se juntando para trazer um produto melhor, é ótimo. A gente só aplaude. E aí, para terminar, um detalhezinho super pequeno, né? Já que a gente falou de taxa de corretagem, os fundos imobiliários, eles têm o imposto de renda quando você vende, né? Você tem que fazer a DARF. O DARF, porque é o documento. Por favor, mercado financeiro, pare de chamar o negócio de ADARF, porque não faz sentido nenhum. O mercado financeiro é maior que a língua portuguesa. Ai, desculpa então, querido. Quantos anos tem o mercado financeiro? Faz muito difícil. Então, inclusive a gente já falou sobre a história da bolsa, hein? Vale a pena você ver lá no feed do Instagram. Temos várias diquinhas aqui, hein? Um episódio de diquinhas hoje também. Adoro. Então você tem que fazer a DARF quando você vende. Diferente das ações que tem que ser acima de 20 mil, né? Você vai pagar, abaixo de 20 mil você não paga. O fundo imobiliário vendeu com lucro, tem que gerar a DARF. E aí no próprio ambiente do Internet Banking você consegue já gerar também no ambiente de tributos. E aí o que é importante falar é que você, obviamente, computa essa venda, né, com lucro dentro de um mês e você tem até o último dia útil do próximo mês. Então fique esperto aí para você não ter BO com imposto de renda, com essas coisas aí, tá? Por favor, né? A última coisa que você quer é dever pro governo. Exatamente. Deve para quem você quiser, menos pro governo e pra agiota. É isso. O governo toma tudo e a agiota mata. E se você quer procurar mais informações sobre fundos imobiliários, né, estudar mais sobre isso, tem alguns lugares legais para você olhar, né? Então, até alguns arrobas aqui, alguns perfis no Instagram, o professor Baroni, que é da Suno, ele fala bastante sobre isso, né? Especificamente sobre os fundos imobiliários, manja muito. E tem um outro também, que é o Gabriel Porto. O arroba dele é Fundos Imobiliários FIIs. Tá, então também falar bastante coisas sobre isso, né? Um perfil especificamente sobre esse assunto, você vai ver muita informação por lá. Boa, dicas muito boas, gosto dos dois. Tem plataformas para você avaliar os indicadores, conhecer mais dos números de cada fundo imobiliário. Duas que basicamente a gente usa bastante para olhar esses caras são, uma delas é o Funds Explorer. É bem legal, tem bastante informação, historinha e tudo mais. E tem, obviamente, a Status Invest também, que mostra bastante coisa, o desenvolvimento deles, os históricos. Então, são duas plataformas aí, sem custo, sem dor, para você consultar, muito legal. Obviamente, além da Du Finanças, que por mais que a gente fale de bastante coisa, de dívidas, de organização, de investimento, vez ou outra a gente dá algumas coisas sobre fundo imobiliário, a gente já fez alguns posts sobre fundos imobiliários, vídeos no YouTube também. Então, obviamente, você que está nos ouvindo no podcast pode acompanhar as outras nossas redes para ouvir mais sobre os temas, assuntos que também dão uma complementada nesse conhecimento. Perfeito. Dito tudo isso, chegamos ao fim desse podcast maravilhoso que eu adorei fazer. Então, se você também adorou, assim como eu, curta, compartilha, manda pro papai, pra mamãe, pra Xuxa e pra Xaxa. Então, compartilha para todo mundo que gosta de fundo imobiliário, gosta desse investimento, quer pegar umas dicas, quer entender um pouco mais do mercado. E, obviamente, fica aqui o convite para você lá nas nossas redes
mandar dúvida, curiosidade, sugestão. Esse foi um dos episódios que a galera mais pediu sobre fundo imobiliário, lá nas caixinhas dos nossos stories, fala sobre dividendos, fala sobre FII. Então a gente já juntou aí, falou bastante. Então pode mandar também a sua sugestão que a gente coloca aqui. Muito obrigado por ter ficado até aqui no final com a gente. Obrigado, Ana, e com certeza, até breve. Obrigada, Gu, obrigada, galera, e até a próxima.